Eu vou fazer uma leitura, pelo menos do início. Queria muito que vocês se deleitassem e degustassem a poesia do Cristiano Martins, que faz em português as mesmas rimas que Dante Alighieri faz em italiano. Isso é um assombro. Como é que você consegue fazer a preservação da obra e fazendo rimas equivalentes às rimas do autor inicial? Então, se vocês olharem aqui no primeiro canto ali do Inferno, eu vou ler alguns versos aqui para vocês perceberem que coisa extraordinária que é a poesia de Dante. Então, a meio do caminho desta vida, achei-me a errar por uma selva escura, longe da boa vida, então perdida. A mostrar qual havia em empresa dura essa selva selvagem, densa e forte, que ao relembrá-la a mente se tortura. Ela era amarga, quase como a morte, para falar do bem que ali achei. De outras coisas direi, de várias sorte, que se passaram. Como entrei, não sei. Era cheio de sono aquele instante em que da estrada real me desviei. Chegando ao pé de uma colina, adiante lá onde a triste landa era acabada, que me enchera de horror o peito arfante, olhei para o alto e vi iluminada a sua encosta aos raios do planeta que a todos mostra o rumo de cada estrada. Um pouco a onda do medo foi quieta, que do meu peito no mimo se agitara durante a noite de aflição secreta. E como aquele a quem já o sopro para, saindo da água, a praia apetecida, volta-se, fita o pélago, e repara assim, a alma em torpor naquela lida, voltei-me a remirar atrás o passo de que jamais de que jamais saiu alguém com vida. Depois de repousar por breve espaço, fui trilhando a ladeira, ampla e deserta, bem devagar, tateando a cada passo. Quase no começo da subida aberta, eis vi uma pantera ágil, fremente, de pele marchetada recoberta. Do rosto sempre se me punha à frente, a tal ponto o caminho me impedindo que eu tinha de recuar constantemente. Era o instante em que a aurora ia surgindo e o sol subia, ao lado das estrelas que o seguem desde que o poder infindo tirou do nada tantas coisas belas. Do animal a vivaz coloração fez-me pensar, ansioso por revê-las. Dá para imaginar coisa mais bonita que isso? Então ele tá dizendo o que vocês ouviram aqui são. Não, eu sei que dá para imaginar coisas mais bonitas, mas é apenas uma maneira enfática e hiperbólica de dizer a vocês que essa é uma poesia extraordinária e que uma experiência de ler isso verso a verso é muito maior do que a experiência que nós temos aqui, que é essa de entender o sentido da obra, porque, no fundo, a missão aqui da nossa noite de hoje é entregar a vocês a chave do cristianismo, de mostrar a vocês como é que o homem medieval via a cosmovisão cristã, que diz a respeito do fato da maioria de vocês provavelmente são cristãos. Imagino que a maioria aqui seja cristã. Então, de certo modo, é um reencontro com o cristianismo que nós, de alguma maneira, perdemos, porque nos distanciamos da igreja, porque o vemos apenas como com uma espécie de apenas de situação conveniente, assim. Então, eu não sei se vocês estão aí felizes com a descrição do inferno. O Dante e o seu líder, o seu guia, Virgílio, passaram aí pelo inferno, deram então, né, fizeram aí uma investigação sobre o que acontece com aqueles condenados que entraram então no reino de Dite, que é o outro nome para o inferno. Nesse momento, todo mundo prefere o inferno. Eu diria para vocês que eu gosto muito mais do purgatório do que do paraíso, sob o ponto de vista até poético. Eu acho o inferno divertido, mas o purgatório e o paraíso são muito mais ricos como conteúdo dentro dessa visão teológica, filosófica. E o inferno obviamente, incentiva o nosso sadismo, né? Incentiva o nosso espírito de sádico, assim, nos divertimos com a desgraça alheia. Mas os nossos dois heróis acabaram de sair do inferno e estão agora nas praias do purgatório. Do outro lado do mundo, eles foram para lá pelo centro do mundo, pelo centro do planeta. E lá no purgatório, então, agora eles deparar-se-ão com algumas aí outras situações impagáveis. Então, Inês, podemos começar? Então vamos lá. O purgatório.
Há instintivo alívio no emergir da aura morta e no reencontrar acima de si o céu, uma dulcíssima cor da orbital safira. Tudo é diferente no purgatório. A paisagem, a atmosfera e a luz que chove do alto. Desaparecem o ódio, a rebelião, o crime e a desesperança. Enquanto as almas condenadas estavam visceralmente ligadas à vida na terra e aos pecados que ainda reviviam e que reviveriam por toda a eternidade, os penitentes do purgatório, afastados das vicissitudes terrenas, encontram-se ansiosamente tendidos para a sua futura união com Deus. As tragédias sofridas na terra estão muito afastadas e já não fazem bater o coração. No purgatório impera a esperança. As próprias penas a que os purgandos estão submetidos não têm o terrível relevo plástico do inferno. O sofrimento físico quase desaparece perante a torturante dor espiritual, mitigada, porém, pela resignação esperançosa. Mal chegado à praia da ilha, quando descobre as estrelas do hemisfério austral e o esplêndido cruzeiro do sul, Dante percebe, de súbito, perto de si, um velho de barba branca. É o estoico Catão, bisneto de Catão censor, que em Útica se matou por não suportar a derrocada da Roma republicana e que lhe cobra explicações por tão inusitada aparição. O Catão, que é o zelador da praia, lá, do purgatório, quer saber por que que ele, vivo, faz, o que que ele faz ali. Afinal, ele é vivo, todo mundo sabe que ele é vivo porque ele tem sombra. Então, todos os sujeitos que o veem logo desconfiam, porque os espíritos não têm sombra. Ele é o único fulano que tem sombra. E no inferno não tinha sombra nenhuma, porque o inferno não tem luz. Mas no purgatório agora, que tem sol, então ele é descoberto sistematicamente. Então todo mundo quer saber dessa novidade. Como é que pode um vivo aqui? Então o Catão de Utica, que é o chefe lá que cuida das praias do purgatório, vai cobrar de Dante aquela aparição. Meu Deus, mas o senhor faz o que aqui? O senhor é vivo? E esse Catão, então, é o gerente lá o que cuida lá da recepção daqueles que estão chegando lá no purgatório, tá? Então, até aí está claro para vocês? Tá? Ele sempre é denunciado pela sombra. Ele tem sombra e os outros não têm. Virgílio não tem sombra, e só ele tem sombra. O rosto de Catão é iluminado pelas 4 estrelas do céu, representando as 4 virtudes morais cardeais: prudência, temperança, fortaleza e justiça. Então, aqui é importante parar para dizer para vocês que, para o cristianismo, essas 4 virtudes cardeais são as 4 virtudes fundamentais que um cristão deve utilizar na sua relação com o mundo. As virtudes cardeais são virtudes aplicadas ao mundo. Então, essas são as 4 atitudes básicas que um cristão deveria usar como medida dos seus atos, das suas ações. Não é? As virtudes que estão listadas aí, que são essas 4. O Cruzeiro do Sul, que só é visto no Hemisfério Sul, é que resplandece na testa de Catão, mostrando então a sua imagem que representa essas 4 virtudes. É isso? Então, continuamos, por favor. Catão é o guardião das praias da montanha do purgatório, por isso a montanha da expiação é o reino da liberdade em relação ao arbítrio. Virgílio fala-lhe com grande reverência e obtém para si e para o seu discípulo autorização para subir a montanha. Antes, porém, de começar a escalada, Virgílio recolhe o orvalho das ervas e com ele lava o rosto de Dante, para o libertar de toda a sujidade caliginosa do inferno. Ou seja, é preciso fazer um ato de limpeza para que o que tenha sobrado do inferno saia do rosto de Virgílio. De Virgílio, não, de Dante, porque o Dante é que tem o rosto que se suja. O Virgílio não, porque ele é um espírito, ele não é um ser humano real. Então, retira-se ali com orvalho do purgatório e é lavado o rosto de Dante, então ele consegue limpar o que havia sobrado de sujidade do inferno, que havia trazido até ali com ele. Enquanto os poetas e Catão caminham sobre a praia,
Aproxima-se sobre o mar uma luz. Trata-se de um barco ligeiro que a água apenas roçava levemente, deslizando com o adejo das grandes asas de um anjo colocado à popa. Sentam-se no barco mais de 100 espíritos que estão chegando ao reino da expiação, vindos da foz do rio Tigre. Então, para a concepção medieval de purgatório, o barco do purgatório, que levava até a montanha do purgatório, saía da foz do rio Tibre. O rio Tibre é aquele rio que passa em Roma e que deságua lá num daqueles mares lá, acho que é Adriático, não sei mais qual, Tirreno, Adriático, enfim, aquele ali, daqueles mares na Itália. Então, do mesmo modo que os condenados ao inferno vão todos lá para pegar o barco de Caronte, né, para ultrapassar o rio Aqueronte. Então, aqui, os condenados ao purgatório, que é, obviamente, uma situação quase ideal no ser humano, vão do Foz do Rio Tigre até num barco que praticamente voa sobre as asas e chegam lá, então. E alguns podem já subir o morro e procurar então, né, pagar os seus pecados, e outros, infelizmente, não podem subir porque esses ainda terão que esperar na praia uma certa quantidade de anos, porque são aqueles que, por uma razão ou outra, não estão prontos nem para o purgatório. Por exemplo, aqueles que só se arrependem dos seus pecados na hora da morte, um minuto antes de morrer, esses não podem sair correndo subir o purgatório. Eles ficarão ali na praia esperando a sua vez de subir o purgatório, a mesma quantidade de tempo que estiveram em pecado sem se arrepender. E aí ele vai nos contar agora como funciona esse mecanismo, né? Dante vai nos dizer agora como é que funciona isso. Entre eles, o compositor Casella, que em vida havia musicado as poesias de Dante da obra Convívio, que agora, tendo desembarcado e reconhecido o amigo, não hesita em doar a famosa Amor que em mente conjetura, amor que nella mente me ragiona. É uma poesia do Dante que esse Casella, que era contemporâneo dele, botou uma música, né? Transformou numa música, assim. Ainda bem que não foi o Tiririca que apareceu lá, né? Porque a pessoa que desgraça que teria sido, tá? Muito bem. As Então, almas afinham-se em volta dele para ouvir o doce canto, mas Platão repreende-as pela demora e elas correm para as encostas do monte. Também os dois poetas se dirigem apressadamente para a montanha e, enquanto Virgílio procura um carreiro que permita a Dante, que ainda tem corpo, subir, um grupo de almas os alcança. Depois de ter sabido por que razão invível se encontrava naquele lugar, uma delas se identifica. É Manfredo, que, embora excomungado, se havia salvado no extremo impulso de arrependimento, mas teria de esperar ali 30 vezes o tempo em que estava afastado da lei divina para poder subir ao purgatório. entenderam? Então, os arrependimentos de última hora, todos funcionam para a concepção cristã. Mas você não tem as mesmas prerrogativas de quem não esperou a última hora para se arrepender. Então, esses que são arrependidos de uma hora são obrigados a esperar até poder subir o monte. Há 4 tipos de arrependimentos de última hora. Vamos ver quais são, tá? Vai nos contar em seguida. A subida é rude, e Dante avança agarrando-se às pedras com as mãos até chegar à primeira plataforma, que constitui a continuação do vestíbulo antipurgatório, onde se encontram os que só se arrependeram na última hora, os que morreram sob excomunhão, os que sofreram morte violenta, mas perdoaram na última hora seus algozes, e os príncipes e reis, que, ocupados com os afazeres do governo, só no instante final voltaram o pensamento a Deus. Essa última categoria aí provavelmente está ligada ao interesse que Dante tinha de agradar um outro daqueles reis lá que eu recebia como hóspede, até mesmo para dizer que eles, até para arrumar uma desculpa para o jeito como agiam, né? Em todo caso, são 4 categorias de pessoas que não podem subir o purgatório, mas tem que esperar uma certa quantidade de tempo na praia, no primeiro nível, até que seja autorizada a subida. Só depois é que você sobe, para depois é que é possível subir ao céu. No entanto, esses aí têm esperança de ver Deus, o que não acontecia com nenhum dos condenados ao inferno. Tá? Vamos aí, então.
Cada um desses terá de esperar no antipurgatório certa quantidade de tempo para iniciar sua escalada, exigência que só pode ser reduzida com orações dos vivos. Isso é absolutamente importante na Divina Comédia. Durante todo o tempo da escalada do purgatório, os interlocutores de Dante, que são encontrados ali, pedem para que os vivos rezem por eles. Então, é um princípio fundamental do cristianismo, é de que a oração é uma estratégia de um extremo poder. Rezar pelos que morreram é absolutamente fundamental e necessário para melhorar a vida daqueles que já foram. Então, um dos princípios básicos do exercício do cristianismo é rezar por aqueles que morreram, rezar por aqueles que morreram o tempo todo. Rezar missas de sétimo dia, de um ano de falecimento, missas sem ter nenhum pretexto de calendário. Você vai em qualquer igreja e pede para rezar uma missa para alguém, não tem menor dificuldade, menor burocracia, não custa nada, faça isso o tempo todo. Tá? Se custar, custa R$ 5 que o padre cobra, R$ 5 para rezar uma missa, menos que uma cerveja e meia, tem nenhum prejuízo na vida de ninguém. Então, sob o ponto de vista do cristianismo, a reza é de todos o mais poderoso instrumento para reduzir a estadia das pessoas no purgatório. Rezar para as pessoas que morreram é absolutamente fundamental na prática do cristianismo. É isso que uma das coisas que o purgatório nos conta. Naquela plataforma, Dante encontra Belacqua, famoso ocioso dos seus tempos, Buonconte de Montefeltro, combatente gibelino em Pombaltino, e, enfim, depois de muitos outros, a suavíssima e infeliz Pia de Tolomei. Todas as personagens da época que não têm importância histórica, tá? Só tem importância na época de Dante. Um encontro singular é o de Virgílio com Sorvelo, um antuano como ele. Essa confraternização inspira a Dante a hoje célebre invectiva contra o então estado das coisas na Itália. Ah, dividida Itália, imersa em fel, calça em piloto, em meio do tufão, dona de reinos, não, mas de bordel. Essa é a terceira mais famosa frase da Divina Comédia. Até hoje, quando um deputado na Itália quer fazer lá um discurso para falar que está uma bagunça, ele começa o discurso dizendo isso, usando esses versos da Divina Comédia para dizer que a Itália está uma esculhambação, que isso não pode ser assim. E essa é uma frase que é tirada da Divina Comédia. Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo? Então, ele agora vai começar a subir o purgatório com o Virgílio. E vamos ver o que acontece na subida. Sendo proibido o deslocamento à noite no monte, Por que é proibido à noite? Porque o purgatório é um pedaço do mundo, ele é uma montanha real. O purgatório não está no inferno, mas ele é um pedaço do mundo concreto. E se é pedaço do mundo concreto, uma parte do poder do mundo está sob a força do diabo, do Satã. Então, à noite, o Satã ronda o purgatório para tentar recuperar as perdas, ou seja, para tentar recuperar a gente que devia ter ido para o inferno, não foi. Tá? Recuperar, então, né, alguns indivíduos para aumentar o acervo de almas no inferno. Então, à noite não se pode fazer nada, não é possível andar, nenhum passo consegue ser dado. Então, no purgatório, isso tem mais ou menos um sentido simbólico de que no processo de recuperação é preciso ser intransigente com as tentações que podem advir. Por isso é que não se pode andar à noite no purgatório. No purgatório, então, dorme-se, e o que acontecerá com Dante? Não andará à noite no purgatório. Dante adormece para se encontrar na manhã seguinte misteriosamente em frente da verdadeira entrada do purgatório, o portão de São Pedro, cujos 3 degraus simbolizam contrição, confissão e a penitência. Um anjo, portando uma espada nua, permite-lhes a entrada, mas antes traça na fronte de Dante 7 P's, representando os 7 pecados capitais que serão apagados pouco a pouco por outros anjos, à medida que Dante passe de faixa em faixa do purgatório, observando aqueles que expiam seus pecados e meditando sobre exemplos de virtudes ou de vícios castigados, encenações de fatos históricos
parece-me estar acontecendo naquele momento. Na medida em que se sobe, a dificuldade diminui. Quanto mais sobe, mais fácil é subir. Os primeiros círculos do inferno são mais difíceis, mais penosos, mas vai ficando leve, você não sente mais a subida. O anjo que permite a entrada dos dois no verdadeiro purgatório, que é onde estão os 7 níveis, um para cada pecado capital, marca na testa de Dante 7 P's. Escreve com a espada 7 P's. Toda vez que Dante passa por um determinado nível, o anjo que sempre está ali na porta de cada nível, apaga um, para mostrar, né, que a subida para o céu depende de você purgar os pecados com os quais você vai para o purgatório. Então, eu preciso purgar um por um. Esse é o sentido simbólico disso. A soberba mais grave deles expia-se na primeira plataforma do purgatório, onde as almas caminham curvadas sob pesos enormes e olham para estruturas que representam exemplos de humildade. Diferentemente, pelo mesmo critério do inferno, o pecado mais pesado é o que está mais longe de Deus. Tá? No inferno, o pecado mais pesado é o que estava mais perto do diabo, e aqui agora é o contrário. Então, a soberba de todos os pecados é o mais grave, portanto, é aquele em que você está mais longe de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, eu selecionei aqui nos nossos extratos, no Purgatório, um pedaço em que justamente se descreve lá a situação de um sujeito que está carregando essa pedra, os soberbos. Agora, porque foram soberbos em vida, tem que carregar pedras gigantescas nas costas que o obrigam a olhar para o chão. Então, para purgar a soberba, que era olhar para cima apenas, com o nariz empinado, agora são obrigados a olhar o tempo todo para o chão para aprender a ser humilde. Então, esse é o castigo para os soberbos. Então, se vocês olharem ali para o purgatório, né? Então, o que é que tem ali? Esse canto do purgatório, o canto 11, ele começa com uma adaptação do Pai Nosso para o soberbo. É como o soberbo vai passando ali, recitando esse Pai Nosso, que é adaptado para ele, né? Para ele. Então, olhem só o Pai Nosso para os soberbos, que está ali no canto 11. Ó Padre nosso que nos céus estás, não circunscrito, mas pela imanência do primo amor que nele se perfaz, louvado seja o teu nome e a essência tua pela criatura, humildemente, como convém à suma onipotência. Venha a nós o teu reino a paz, que à frente para alcançá-la, se por si não vier, não é o nosso empenho suficiente. Olha que interessante. Se a paz, se você não nos mandar a paz, o nosso engenho não é suficiente. E você não deve ter nenhuma esperança de obter a sua salvação pelos seus próprios meios. Você salva a sua alma porque você humildemente pede para Deus fazer isso. Então, o soberbo é aquele sujeito que pensa que pode resolver os problemas que Deus não resolveu. É esse que está aqui agora carregando a pedra e dizendo que é você quem me salvará e eu não tenho poder nenhum. Reparem como continua. Como os anjos que inteiro o seu querer a ti submetem, exclamando: Hosana, assim devemos todos proceder. Provê-nos da ração cotidiana, sem a qual não irá nessa subida, mesmo quem, por fazê-lo, mais se afana. Se você não nos der a comida, mesmo quem mais se afana, ou seja, mais se interessa, mais se apressa, não irá poder subir. Ou você nos dá a comida para subir, ou nós não subiremos. É tudo o que um soberbo detestaria ter dito na terra, né? Não é isso? Aí, visto que a nós a ofensa recebida perdoamos, possa a tua graça pia isentar-nos da falta cometida. Nossa frágil virtude fugidia, contra o inimigo guarda contumaz, que do rumo do bem presto a desvia. E o rogo aqui final, Senhor, se faz, não já por nós, que somos trespassados, quer dizer, mortos, né? Já somos mortos, mas sim pelos que ficaram para trás. E aí paramos ali, apenas para dar a vocês uma ideia de como é que o Dante poetiza essas situações todas. Então vamos ver agora o soberbo. O soberbo é aquele sujeito que pensa que pode salvar a própria alma, que acha que tem o mesmo tamanho de Deus, que não tem nenhuma humildade como criatura. Esse é o maior de todos os pecados. Esse é o contrário da luxúria, que é apenas um exagero das coisas naturais da vida, e a soberba é, na verdade, uma usurpação não natural da criatura do cargo de criador. Por isso que a soberba é o pior de todos os pecados. Então, vamos lá, por favor.
Entre os purgandos está Poderize de Rubio, que reconhece Dante e profetiza seu exílio de Florença. Na primeira plataforma, os olhos dos invejosos, segundo o pecado mais grave, estão cosidos com fios de ferro, enquanto vozes anônimas gritam exemplos de inveja castigada. No terceiro andar, entre exemplos de mansuetude e densa fumarada, é espiada a ira. Reparem, por favor, que aí está a sequência de gravidade dos pecados capitais, tá? Nesse parágrafo aí. No quarto, correm alucinadamente os preguiçosos. No quinto, jazem em terra, deglustos e com as mãos atadas ao chão, os avarentos. No quinto terraço, Dante e Virgílio encontram a alma de Estácio, poeta latino convertido que, embora já tendo cumprido sua purificação, retarda sua subida ao céu para se entreter entusiasmadamente com Virgílio, seu inspirador. Os três sobem para a sexta plataforma, onde os gulosos, entre os quais Forese Donati, amigo de Dante, estão reduzidos à magreza esquelética, por não conseguirem acessar os frutos de uma árvore altíssima e a água de uma fonte inatingível. Eles ficam todos tentando pular para pegar lá uma pera, mas é alto. Então, esses aí estão morrendo de fome, que é para purgarem o fato de que passaram a vida comendo, feitos glutões, e que agora é preciso, né, pagar o preço por isso. E esses são os castigos que estão no purgatório, que tem por objetivo limpar a alma dessas pessoas dessas atitudes, que são fundamentalmente contestações da ordem natural das coisas. Mas vamos ver como isso vai indo, tá? Continuamos. Durante a subida, Estácio fala da sua conversão ao cristianismo e Virgílio dos seus companheiros do mundo. A conversa torna-se cada vez mais erudita, versando sobre a teoria da formação do corpo e da alma sensitiva, sobre a origem da alma racional e sobre a sobrevivência da alma. Os três chegam ao sétimo andar, onde os luxuriosos arrependidos, os pecadores menos agravados, são acuados pelo fogo e caminham em dois círculos com sentido oposto. Um para os heterossexuais, outro para os homossexuais. É preciso que também Dante passe pelas chamas para purificar-se, e o bom Virgílio precisa recorrer à recordação de Beatriz para levar o relutante discípulo a atravessar no fogo. Superada a prova, Dante cai num sono profundo e sonha com jovem e bela mulher que vai colhendo flores para se engrinaldar. Elia, símbolo da vida ativa. Uma última subida e eis as maravilhas do paraíso terrestre, inicialmente habitado pela Dona Eva, que se espraia sobre o rumo chato do monte do purgatório. Chega o momento da despedida de Virgílio. Com a chegada próxima de Beatriz, Dante já não precisa mais ser amparado por seus conselhos. Esse é um momento triste da história, porque o Virgílio não pode entrar no céu, porque o Virgílio é pagão, então ele não pode visitar o céu. Então ele passa o Dante para a Beatriz, que já está santificada e que virá guiá-lo até o fim da história. Até o fim da história não, porque ela não vai até o final. Mas a Beatriz é que vai levá-lo agora para o céu, e o Virgílio então vai se distanciando, e volta para o seu tristonho e lamentável limbo, onde permanecerá até o juízo final. Então, esse momento agora, Dante completou a subida do purgatório, está lá no Jardim do Éden, que é onde moravam Adão e Eva, e aí ele presenciou em cada uma daquelas plataformas do monte, cada tipo de pecador pagando lá com determinado tipo de punição, né, de penitência, pagando então os seus pecados. Chega então no paraíso, e acima do paraíso é que está Deus e o céu. E quem vai conduzindo lá para frente agora não é mais o Virgílio, mas é a Beatriz, que é aquela paixão platônica de criança que ele teve, que ele certamente nunca consumou, né? Vamos lá então, continuando. Na divina floresta espessa e viva, o poeta continua sozinho, voltando-se, porém, para o seu mestre, que o olha afetuosamente de longe. Junto de um límpido regato, Dante avista
uma mulher de celeste beleza, Matelda, que caminha cantando e escolhendo flores no meio de flores. Matelda é a guardiã da inocência primitiva do Éden. Subitamente aparece mística procissão. 7 candelabros ardentes, 24 anciãos cingidos com flor de lis, 4 animais com 6 asas cada, e um carro alegórico puxado por um grifo simbolizando, respectivamente, os dons do Espírito Santo. Os livros do Velho Testamento, os 4 evangelhos e a igreja puxada por Jesus. Em volta do carro dançam as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E as 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, fortaleza e justiça. A diferença entre elas é que as virtudes teologais são virtudes que você tem de ter com relação a Deus, enquanto as virtudes cardeais são virtudes que você tem de ter com relação ao mundo. A somatória dessas 4 mais 3 dá 7. 7 é um número com diversas conotações simbólicas, né? Então, em torno do carro que ele vê lá, então, aí, nesse momento ele vê uma demonstração digamos, do conjunto dos equipamentos, digamos, doutrinais do cristianismo. Os 24 livros do Velho Evangelho, os 4 do Velho Testamento, os 4 livros do Testamento Novo, as 7 virtudes que são práticas para serem feitas, o Espírito Santo, quer dizer, aí há toda a coleção de elementos que configuram o cristianismo tal como nós o conhecemos e conhecíamos naquela época. Continuamos. E eis que, sob o alvíssimo véu, a que cingia um ramo de oliveira e verde manto, em traje rubro uma mulher surgia. A emoção do poeta atinge o clímax, é Beatriz. Dante sente nascer em si a antiga chama e volta-se para tornar Virgílio participante de tão extraordinário acontecimento, mas o mestre já havia desaparecido completamente. Beatriz, que simboliza a luz da verdade divina, repreende severamente Dante por seus pecados, convidando-o a confessá-los. A confissão verifica o poeta que, depois de haver sido imerso por Matilda nos 2 rios do paraíso terrestre, o leto que faz esquecer as culpas cometidas e o eu Noé, que desperta a memória das boas ações, está finalmente preparado para subir ao paraíso celeste. Volvi da sacratíssima ablução, purificado como as plantas belas que se vestem de nova floração, prontas a subir as fúlgidas estrelas. Ele, então, terminando o seu processo de purificação, que aconteceria de novo, né? Quando ele morrer, passará por tudo isso de novo, mas daí de verdade. Então, ele assim como no inferno há 4 rios, há 4 rios no purgatório, também não no purgatório, no paraíso. E entre esses 4 rios, há 2 muito importantes, que é o rio Leto, que é onde você mergulha para esquecer todas as coisas ruins que aconteceram com você, e o rio Eunoé, onde você lembra das coisas boas. Então, a vida celeste é uma vida completamente diferente, onde não há rancores, não há remorsos, não há dores, não há nenhuma espécie de tensão do mundo velho, da vida que você teve. É uma vida santificada, uma vida espiritualmente completamente pura que se tem acima das coisas desse mundo. Esse é o sentido da purificação pelos 2 rios que o Dante, então, simbolicamente passa, e agora, guiado por Beatriz, sua amada, ele vai visitar os céus, vai passear agora pelos céus, pelos 9 céus.